Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração nesse dia maravilhoso chamado hoje, mais um dia para meditarmos nas Escrituras, a palavra de Deus, que Deus deixou aqui para nós como grande presente, a palavra do Senhor, que pelo Espírito Santo nos é revelada para nossa edificação, para a nossa disciplina, correção, para nos ensinar, para nos capacitar, amém? Vamos falar então da leitura bíblica de hoje? Hoje lembrando que nós estamos no livro de 1 Samuel, que é maravilhoso esse livro, né, gente? E a gente leu ontem até o 18, hoje nós lemos 19, 20 e 21. E eu vou falar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Deixa eu já dar um bem-vindo aqui para Dona Piedade. Seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe grandiosamente. Que essa live seja edificante para todas nós, amém? Então, gente, vamos lá. Davi está enfrentando ou está prestes a realmente passar pela pior fase da vida dele. E a pior fase da vida de Davi, gente, não foi lutar contra Golias. Golias, o urso e o leão foram os desafios mais fáceis da vida de Davi. Davi passou por grandes desafios, essa perseguição de Saul foi ferrenha. Depois a gente vai ver que Davi passou por muitos problemas familiares, né? Mas vamos falar aqui sobre a perseguição. Jennifer, seja bem-vinda, minha querida. Que bom ter você por aqui conosco. Muito feliz, viu? Em ver seu empenho em ler a palavra e buscar aquilo que nos liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E aí, gente, nós vamos entender essa luta que Davi está enfrentando aqui. Até então, a gente já viu que Saul estava perseguindo Davi, mas de uma forma meio que indireta, né? Diretamente, ele tentou lançar já tentou encravá-lo com a sua lança. E indiretamente ele já estava enviando Davi para batalhas terríveis para ver se os filisteus matavam Davi. Só que nada matava Davi, gente. Para loucura de Saul, nada matava aquele homem. Deus estava com ele. Davi tinha uma promessa sobre ele: você vai ser rei. E enquanto Davi estivesse no centro da vontade de Deus, Deus o guardaria para o cumprimento daquela promessa. Assim como Deus falou para Saul: Saul, a sua descendência vai estar sempre no trono se me obedecer. E a gente vai ver que isso vai acontecer lá na frente com Jeroboão também. Mas o que? Eles desobedeceram, então eles não herdaram as promessas. Aquela conversa de que quem tem promessa de Deus não morre não, gente, não é assim. Tem muita gente que tem promessa de Deus, mas que morre sim, por não estar andando no lugar da promessa, em obediência, em fé. Saul tinha uma promessa de Deus: você e os seus descendentes foram escolhidos por mim para herdar o trono de Israel para sempre. Mas Saul saiu desse lugar de promessa quando ele desobedeceu, quando ele deixou que o coração dele tomasse conta, quando ele abandonou o Senhor. Não foi só um deslize, foi um coração que abandonou o Senhor. Então ele tinha uma promessa, mas a gente vai ver que ele vai morrer e que a família dele não vai herdar o trono. Muito pelo contrário, né? Lá na frente a gente vai ver que vão ter que matar toda a descendência de Saul. Toda a descendência não, né? Tem que matar os filhos de Saul por causa do que ele fez com os gibeonitas. Mas Deus vai preservar a descendência de Jonatas, pelo amor leal de Jonatas a Davi e ao Senhor. Mas vamos lá. Então, gente, quem tem promessa de Deus morre. Tá? Quem tem promessa de Deus morre. A não ser que esteja num lugar de obediência. Aí sim, se a gente tá, gente. E eu fico olhando para Davi, passando por tudo que ele passou nesses 3 capítulos que nós lemos hoje. Gente, não é fácil. Não quer dizer que se a gente tem promessa de Deus, que tudo vai acontecer, que vai ser mar de rosa, que vai ser bom demais, que nada de ruim vai acontecer. Não, vai ser difícil, gente. Nós vamos passar por lutas, por percalços, pessoas vão nos acusar, pessoas vão tentar contra nós podemos passar por enfermidade, por lutas na própria família. Não é fácil. Deus nunca falou que ia ser fácil, não porque ele quis, porque a terra é caída, né? Não é que Deus ele desejasse que fosse difícil, porque Deus quer que seja difícil pra gente aprender. Não era pra ser nada difícil. No Éden era só presença pessoal de Deus, vida plena nele. Quem escolheu esse lugar de dificuldade e de árduo trabalho para conquistar as coisas foi o homem ao pecar.
né? Então, mas como o Senhor é gracioso, mesmo passando por todas as dificuldades, ele nos ajuda com a graça dele. E ele ajudou Davi, mas não foi fácil. Jesus falou: no mundo vocês vão enfrentar aflições. Jesus não falou: venham a mim, porque se vocês vierem, acabou o problema. Vida financeira, pode ficar tranquilo que vocês vão ficar ricos. Venham a mim que vocês vão ficar ricos, vocês não vão adoecer, seus filhos vão ser bem-sucedidos. Tudo que você fizer vai ser do jeito que você sonhou. Não é isso que Jesus falou, não. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nunca se esqueçam dessa promessa: eu estarei com vocês. A minha presença vai com vocês todos os dias da sua vida. E nós temos que nos apegar a isso. Pode ter dias difíceis, gigantes podem vir querer nos afrontar, mas Jesus falou: eu vou estar com você. Você que crê, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então vamos lá. As coisas começam a piorar porque Davi foi se tornando cada vez mais famoso. E aí Saul começou a ficar cada vez mais paranoico, mais delirante. Ele começou a instigar os homens dele e o próprio Jonatas, sem entender dessa lealdade de Jonatas, instigar o próprio Jonatas a matar Davi. Ele estava assim, sendo tirano, totalmente tirano e paranoico, quando de repente ele fala para Jonatas e para os homens dele: vamos matar Davi. Só que Jonatas tinha uma amizade com Davi, gente, que era algo assim fenomenal. Eu não quero entrar muito na questão que algumas pessoas vão usar dessa amizade de Jonatas para dizer que os relacionamentos homoafetivos, para legalizar diante da Bíblia que Deus aceita relacionamentos homoafetivos. A gente sabe que o diabo, ele é dono de distorcer a palavra, gente. Eu não quero entrar muito nesse mérito, porque eu não quero que isso entre no coração de vocês. Eu só quero falar que Davi e Jonatas tinham uma amizade que é muito diferente das amizades que nós temos visto hoje em dia. Nós, do ocidente, dessa cultura ocidental, nós somos assim: ó, quem quer vir comigo, tá bom, quem quer ser meu amigo, que faça aquilo que eu acho certo, se não quiser também, amanhã fez 2 dias. E a gente muitas das vezes falta esse relacionamento de aliança. Quantas vezes nós não temos um amigo, como Jonatas e Davi eram ali amigos. A Kátia entrou e agora eu não sei se ela ainda está, mas eu vejo isso muito na Kátia e na Dani, né? Esse relacionamento de amizade, uma amizade leal, uma amizade onde você abre mão dos seus próprios interesses pelo seu amigo. A gente precisa de amigos, gente. Nós precisamos de amizades leais. Eu vou te falar, não é só um amigo que eu possa contar. Não, é uma pessoa que possa contar comigo. A gente não pode esquecer esse lado da moeda. Eu quero ser uma amiga que, quando aquela minha amiga, grande amiga do céu que Deus me deu, quiser contar com alguém, ela vai me achar disponível a abrir mão do meu tempo, a abrir mão do meu colo, para que ela venha, para que ela seja abraçada, para que ela receba alguém para orar por ela, para clamar por ela, para sorrir por ela quando ela estiver conquistando aquilo que Deus, os sonhos de Deus para a vida dela. Nós precisamos de amizades assim, mas além de precisamos de amigas assim, eu quero dizer mais: nós precisamos ser amigas assim, amigas leais. Jonatas, ele tinha uma amizade com Davi tão leal que ele vai abrir mão até mesmo do relacionamento familiar, no sentido de que ele vai abrir mão daquilo que o pai dele pediu, entendendo que o pai dele estava de fato ali, também num lugar de insanidade, né, gente? Porque o que eu acho mais interessante na vida de Jonatas? Enquanto ele apoia Davi, ele abdica do trono. Vocês estão entendendo? O trono era de Jonatas. Ele era um forte guerreiro. Ele era homem de Deus. Mas ele entendeu que sobre Davi tinha uma unção. Jonatas, tem uma coisa que me impressiona em Jonatas, que ele vê Deus em Davi. Ele sabe que ele é o homem que Deus escolheu. E ele abre mão, ele renuncia. Aquilo que Saul tinha que ter feito lá atrás, quando Deus falou: escolhi outro melhor do que você. Lembra que eu falei que Saul, agarrou no trono e falou: pois daqui eu não saio. Só morto, que infelizmente que foi o que Deus teve que fazer, né? Permitir que ele perdesse a sua própria vida. Mas Jonatas não. Ele diz: eu reconheço que a bênção de Deus está sobre Davi, eu reconheço que Deus o levantou como rei, e eu abdico do meu trono, eu não vou me agarrar àquilo que não é meu. Que lindo isso, gente. Que lindo isso.
A lealdade de Jonatas não era só com Davi, ele era leal a Deus. Ele era leal ao Senhor que ungiu Davi. Eu sei que Deus escolheu esse homem e eu respeito a vontade de Deus, ainda que eu perca. Vocês estão entendendo, gente? Vai ter vezes que Deus vai fazer coisas conosco que não vão ser aquilo que a gente esperava. Mas a gente precisa honrar a Deus, dizendo para Ele que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. O próprio Senhor Jesus, Ele fez isso. Ele abriu mão do próprio trono dele. Olha como que Jonatas aqui, ele tipifica Jesus. Jonatas abriu mão do trono dele, entendendo que a vontade de Deus era levantar Saul e Davi e a casa de Davi. O nosso Senhor Jesus abriu mão, ele desceu do mais alto céu, do lugar onde ele estava ali, entronizado entre os querubins e os serafins. E ele veio à terra na forma de um bebê, no ventre daquela jovem Maria. E um dia, quando ele estava prestes a cumprir o seu ministério, que era morrer pela minha e pela sua vida, ele falou com o Pai: Pai, se for possível, o Senhor me afasta desse cálice, o Senhor me dá essa oportunidade, se possível, estou tentando colocar com as nossas palavras aqui, ó, se possível a gente evitar essa morte, se possível a gente evitar essa dor, contudo, todavia, seja feita não a minha, mas a tua vontade. E é esse sentimento que o Senhor espera de mim e para você. Senhor, eu não sei qual é o teu plano na terra. E eu não sei como que eu participo desse plano na terra. Eu não sei se eu vou participar através da minha dor, ou se o Senhor quer brilhar a tua luz através de mim e vai me colocar em lugares que eu jamais imaginava. Uma coisa só eu sei, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jonatas honrava a Deus quando ele honrava Davi. E aí o que acontece? Jonatas ali conta para Davi, Davi foge, né? E aí Jonatas vai tentar convencer o pai dele: ô pai, você lembra quando Davi matou Golias? Lembra de tantas guerras que Davi foi, trouxe vitória para todo Israel? Por que o senhor tá fazendo isso? Pelo amor de Deus, se aprume. E aí o Saul tem um momento assim de sobriedade e ele fala assim: nossa, é mesmo. Tão certo como o Senhor vive, tão certo como Yahvé vive, Davi não vai ser morto. Ele jurou. Só que a boca de Saul já não sai mais nada que presta, gente. Quem pode contar com alguém que está sendo dominado por um espírito maligno? Eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa com vocês. Um ensinamento que Deus tem me ensinado no decorrer dos últimos anos. Não espere muito de quem não tem o Espírito Santo. Muitas das nossas frustrações: ai, mas a minha amiga do trabalho, ela fez isso, ela falou aquilo, ela pensa assim, mas peraí, ela nem faz parte da família de Cristo, ela nem nasceu de novo, ela nem tem o Espírito Santo. Você não acha que você está esperando demais de quem não tem o Espírito Santo? Ore por ela. Deixa eu só baixar esse volume aqui, gente. Ore por ela, clame a Deus pela salvação dela, mas não tenha expectativas em quem não tem o Espírito Santo. Se nós que temos o Espírito Santo estamos num processo de transformação diário, quanto mais, quem dirá aquele que não recebeu o professor, o tutor, aquele que nos ensina todas as coisas. Não quer dizer que nós vamos nos afastar de quem não tem o Espírito Santo. Não é isso. Eu estou dizendo que para evitarmos de passarmos por frustrações que nos abatem, que nos entristecem, porque temos colocado expectativas em pessoas, expectativas humanas e carnais, e principalmente em pessoas que nem têm o Espírito Santo. Isso Deus tem me ensinado, eu queria falar com vocês. Mas vamos lá. Então Jonatas foi lá e falou para Davi: Davi, meu pai falou que não vai te matar, tá tranquilo, bora, vamos voltar, vamos viver com a gente de novo. E aí, de fato, Davi voltou, tocava a sua harpa para Saul, tá tudo lindo, quando Saul, de novo endemoniado, vai tacar a lança dele em Davi, mas o Senhor protegia Davi. Vocês entendem, gente? Não é a capacidade de esquivar que Davi tinha. O que protegia Davi era a mão de Deus. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o quão endemoniado Saul estivesse, não importa o quão poderoso Saul era, porque ele era o homem, à vista humana, não no plano espiritual mais, mas na vista humana era o homem mais poderoso de todo o país. Vocês estão entendendo? Ele era o homem mais poderoso de todo o país. Davi mesmo assim não precisava temê-lo, porque Deus estava com ele. E Deus iria o proteger. Né? Essa crescente perseguição ia aumentar, as coisas iriam piorar.
Mas o Senhor estava sempre com Davi. E aí Davi foge, vai para casa da sua esposa, que era Mical, filha de Saul. Ela vai salvar o marido dela, vai colocar um ídolo do lar lá os ídolos eram muito grandes na época. Deitava aquele ídolo, ela deitou aquele ídolo na cama, falou que Davi estava doente. E aí quando os soldados de Saul voltam para Saul, Saul fala: não importa se ele tá doente, vocês vão trazer ele aqui na cama, com cama ou sem cama, mas tragam ele aqui. Até que eles voltam e veem que Davi tinha fugido, Mical tinha cobertado ele ali. Mas uma coisa que eu queria falar, gente, é o que Davi fez nesse momento. Davi, ele foi procurar Samuel. Sabe o que Deus fala no meu coração? Para cada um que tá vendo a live, que vai assistir depois, tem dias, gente, que a gente tem que procurar apoio em quem realmente pode nos ajudar. Sabe, às vezes você tá passando por um problema familiar, tá com um problema no casamento, vai procurar ajuda com aquela amiga que não conhece o Senhor, que não teme a Deus, ou que conhece, mas que parece que ainda não teve aquela conversão. Deixa eu te falar, vai ter momentos da nossa vida que a gente vai ter que voltar lá no início. E hoje nós vamos ver como que Deus é um Deus que trabalha assim em ciclos. E muitas das vezes Ele vai nos lembrar de onde Ele nos tirou. Muitas das vezes Ele vai nos lembrar do início do chamamento, das promessas que ele fez. Então Davi foi procurar quem, gente? Aquele que ungiu ele. Um profeta que era odiado por Saul, mas que Saul não conseguia afetá-lo. O profeta que foi aquele usado por Deus para falar: você vai ser o rei. Davi procurou quem podia ajudá-lo. Davi foi morar com Samuel. E eu quero te dizer uma coisa: procure pessoas que você vê o brilho da luz do Espírito Santo sobre elas. Nos dias maus, procure pessoas que têm o Espírito Santo, que vão conseguir te ajudar com um conselho, com um abraço, com uma oração. Pessoas que estão ali com você, mas que servem ao Deus vivo, que têm temor a Deus, que não vão virar para você e falar assim: coitado de você, como que Deus permitiu isso? Você não era ungido? Que humilhação, como que Deus não está se movendo ao seu favor? Não, uma pessoa que vai dizer: vem cá, vamos orar junto, olha que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu sei que nós podemos não entender agora, mas Deus está no controle mesmo assim. Vamos confiar, vamos descansar nele. Vamos crer que tudo que ele está fazendo, ele tem um propósito. Procure pessoas que vão ter esse discurso, que vão te ajudar nesse momento. Seja sábio. Amém? Davi procurou quem podia ajudá-lo, que era Samuel, e ficou lá. Quando Saul descobriu que Samuel e Davi estavam juntos em Ramá, ele envia um grupo de soldados para prender eles. Quando eles chegam lá, o grupo começa a profetizar. O Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul e eles começaram a profetizar. Gente, isso é incrível. De repente, Saul ouviu o que aconteceu e enviou outros oficiais. O que aconteceu? Também profetizaram. Deus não permitiu que eles fizessem dano algum a Samuel nem a Davi. Aquela primeira comitiva, a segunda comitiva, quando eles estavam chegando, era tão marcante a presença de Deus naquele lugar que eles se esqueciam da missão humana e demoníaca enviada por Saul de matá-los. E eles começaram a profetizar. Então, o Saul vai enviar um terceiro grupo e é a mesma coisa. Por fim, o próprio Saul vai para Ramá. Quando ele chega ao grande poço, gente, lembra da mulher samaritana, o grande poço? Quem encontrou ela no grande poço? Senhor Jesus. Ele então pergunta: onde estão Samuel e Davi? Alguém informou: estão em Naiote, em Ramá. Mas no primeiro caminho de Naiote, em Ramá, até o Espírito de Deus veio até sobre Saul, na verdade. E ele também profetizou até chegar a Naiote. Saul rasgou suas roupas. Despido, se deitou no chão o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. Gente, que poder tem aquele que carrega a presença. Ele consegue tirar a presença de Deus tão palpável ali. Ela consegue tirar da pessoa todo esse intuito maligno, humano, demoníaco, e consegue levar a pessoa a um lugar. Eu não vou falar porque assim, a gente não pode dizer: todo pecador que exposto à presença vai profetizar. Mas o que eles estavam fazendo aqui era uma maneira de Deus proteger os seus servos.
Não vai ter inimigo contra a sua vida. Enquanto eu lia esse texto, o Senhor me fez lembrar daquilo que o João fala na primeira carta de João, primeira epístola de João, usado pelo Espírito Santo, quando ele fala assim, ó, o ungido de Deus, o maligno não lhe toca. 3 comitivas enviadas para prendê-los. E quando eles vão chegando perto deles, eles deixam a sua intenção maligna e começam a profetizar. O que é profetizar? Eu vou até colocar aqui, gente. Vou pegar essa palavra profetizar pra gente poder... Eu pesquisei algumas coisas, mas não tinha pesquisado isso. Tem um site que eu gosto muito, só que agora me fugiu o nome, gente. Meu Deus do céu. Nossa, fugiu. Eu gosto de pegar as palavrinhas. Fugiu, gente, porque não era da vontade de Deus. Então vamos seguir. Aí Davi foge novamente e ele se encontra com Jonatas, e Jonatas, eles vão realizar um pacto, uma aliança. E eu acho muito lindo. Jonatas quer de todo jeito que não seja assim, que o pai dele tenha mudado, mas infelizmente isso não aconteceu. E aí eu acho lindo que eles fazem uma aliança assim, olha o que Jonatas fala com ele, que o Senhor esteja com você como esteve com o meu pai. Vocês estão entendendo? Eu sei que o Senhor esteve com meu pai, mas não está mais com ele. Agora eu desejo, Davi, que ele seja com você, como ele foi com meu pai no início. E que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, trate minha família com esse amor leal. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Não se esqueça da minha família. O que Deus me lembrava, gente, enquanto eu lia isso? Prestem atenção. Jonatas, na vista humana, ele era mais importante que Davi. Era o filho do rei, gente. Era o príncipe. Ele era o descendente que sentaria no trono segundo os princípios humanos. Mas ele era espiritual. Ele sabia que Deus escolhera Davi. E ele vai falar com Davi, Davi, que Deus esteja com você como foi com meu pai. Ou seja, eu reconheço que você é o rei que Deus colocou sobre Israel, não sou eu. Não sou eu o próximo rei de Israel. O próximo rei de Israel, Davi, é você. E gente, Deus honra a fé. Deus honrou a fé de Jonatas, porque Jonatas estava dizendo, eu reconheço que o Deus que escolhe te escolheu, não será meu o trono, será seu. E quando isso acontecer, Davi, trate de misericórdia comigo. E se eu morrer, e de fato nós sabemos que ele vai morrer junto com o pai, se eu morrer, Davi, trate a minha família com misericórdia e com amor. E a gente vai ver que Davi vai fazer isso. Depois que ele estabelece o seu trono, seu reinado ali estabelecido, seus inimigos são derrotados. Ele então vai procurar alguém da família de Jonatas e vai achar Mefibosete, que era filho de Jonatas, e vai colocar Mefibosete para sentar à mesa com ele. Havia uma lealdade muito linda entre esses dois. Que nós sejamos amigos leais. Que nós não sejamos aqueles amigos que só tem os amigos que são dos nossos interesses, que podem nos oferecer algo. Não. Vamos ser amigos que oferecem algo para as pessoas. Oferecem uma amizade leal, que não vira as costas e sai falando daquele a quem nós chamamos amigos. Tem pessoas que são assim, é meu amigo, mas quando vira as costas, muitas vezes muitas vezes nós somos críticos, desonramos nossa amizade, sendo críticos. Deus espera que nós sejamos leais. Amém? Então, aí eles fazem um trato ali para saber se Saul está contra Davi ou não. Jonatas descobre que de fato está. Quando Davi não aparece ali naquela festa, Saul fica endemoniado. Jonatas percebe que não tem jeito mesmo, que Davi tem que fugir, e Davi vai fugir pela sua vida. Estou resumindo para não ficar muito grande, amém? Quando Davi foge, gente, uma coisa que acontece é que ele vai até Nob, aonde havia ali os sacerdotes, né? Aimeleque, era onde estava a Arca da Aliança ali. Quero até confirmar isso lá atrás. Só um minutinho, gente. Abinadab. A arca permaneceu em Kiriat Jearim. Era onde estavam os sacerdotes, né? Ele foi para Nob, gente, encontrar com o sacerdote Aimeleque. O que aconteceu quando ele chegou lá? Lembrando que Davi era conhecido nacionalmente e internacionalmente. Tanto que nós vamos ver que a música que as mulheres cantavam para Davi, que era que ele matou 10 milhares e Saul matou só 1000,
era conhecido até no território filisteu, nós vemos isso no final do capítulo. Então Davi, ele era conhecido nacionalmente, ele não era só ali um líder dos soldados, ele era um comandante bem sucedido, famoso em Israel. Porque quando ele chega ali em Nob, o sacerdote Aimeleque, ele treme, ele fala: Davi, você tá aqui. Ele reconhece a unção de Davi ali, ele reconhece que Deus está com Davi, ele só não sabe que Davi está fugindo de Saul. Ele não sabe, Davi mente pra ele, fala assim: olha, eu vim tratar de um assunto secreto, só que o rei falou pra não contar pra ninguém. Só que ele e os homens com quem ele fugiu estavam morrendo de fome. Eles estavam morrendo de fome. Então o sacerdote fala assim: ó, eu não tenho pão aqui, os únicos pães que eu tenho são os pães da presença. Ele pega os pães frescos e se rende a oferecer para Davi, porque ele sabia que Davi tinha algo especial nele. Por que aquele sacerdote fez aquilo? Porque existia uma graça sobre Davi, um favor que Davi encontrava diante de Deus e diante dos homens, a ponto daquele sacerdote dizer: olha, os pães da proposição, só o sacerdote pode comer, Davi, mas eu tô vendo que vocês estão com fome. Eu pensei ele pensando: eu sei que ele é homem de Deus, eu sei que Deus está com ele. E aí ele fala: olha, uma coisa que não pode fazer, os seus homens não podem estar impuros, Davi. Davi fala: não, pode ficar tranquilo, que nenhum está impuro, nós estamos aqui fugido de Saul, né? Por dentro ele pensando, só que ele não falou, tá? Ele não falou: não, nós estamos aqui numa grande batalha e nenhum homem teve contato nenhum com a mulher, tá todo mundo puro. E aí o Aimeleque dá os pães da proposição para Davi. E aí Davi e seus homens são alimentados daquele homem. Daquele homem. Gente, tá vendo como é que minha cabeça tá longe? Daquele pão. E nós sempre levando para Jesus, né? Jesus é o pão da vida. Jesus, quando nós estamos nesse tipo de situação, gente, onde a gente pensa: não vou conseguir mais, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, que é a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdade. Então é o que nos sustenta. Para nós conseguirmos caminhar um pouco mais, nós precisamos do pão da vida. Pão simboliza a energia necessária para nós sobrevivermos. Quando Jesus nos ensinou assim: me dá hoje o pão que eu preciso, me dá o pão de cada dia, ele não está falando só do alimento, ele está falando do necessário à nossa subsistência. Como que nós vamos existir, como que nós vamos vencer o dia de hoje? Nós precisamos do pão. E qual é esse pão? Não é só o pão físico, é o pão espiritual. Quando a gente fala assim: olha, Senhor, me dá o pão que eu preciso hoje, eu estou dizendo para Deus: me dá o pão, o alimento sim que eu preciso, coloca na minha mesa o alimento que eu preciso, mas me dá também a palavra que eu preciso hoje, o pão da vida. Me dá a palavra que vai me fazer resistir. Gente, Davi estava num momento dificílimo da vida dele. Deixa eu ver quem entrou aqui. A Andréia entrou. Oi, amiga do céu, Deus te abençoa. E a Grazi também tá aqui. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Inclusive, Andréia, lembra que você falou ontem, pão fresco? Não, olha aqui. Olha aqui, se não foi uma confirmação. Olha aqui, gente. O pão da presença, pães frescos. Eu tomo posse em nome de Jesus, amém? Que sejamos sacerdotes que oferecem pães frescos todos os dias. Jennifer, continua aí. Ô André, a Jennifer tá aqui na live. Olha que bênção, como o Senhor é fiel, como o Senhor é bom. É um prazer ter você aqui, viu, Jennifer? Então o sacerdote oferece o pão que ele precisava, gente, o alimento que Davi precisava. E sabe o que eu acho mais lindo em tudo isso? É que Davi, ele fala assim: olha, eu saí na correria, Aimeleque, e eu não tenho nenhuma arma aqui. Será que você poderia me arrumar uma arma? Tô falando aqui, gente, super mineirês mesmo. Você podia me arrumar uma arma? Porque eu saí correndo nessa missão secreta. E aí vem Aimeleque com qual arma, gente? A espada que o próprio Davi matou Golias. Sabe o que significa isso? Deus estava lembrando Davi. Lembra, Davi, de onde eu te tirei? Você está fugido, você está humilhado, você está correndo, você está preocupado com a sua vida, você está chateado porque você não fez nada errado. Mas lembra-te que eu te chamei. Lembra dos gigantes que você já venceu porque eu te capacitei.
Lembra que a arma, lembra no dia lá do gigante, o Senhor vai entregando a gente, né? Que você falou assim, olha, vocês vão saber que em Israel, Deus não, deixa eu achar aqui de novo, gente, espera aí. Que Deus, que a batalha é do Senhor. Lembra, Davi, quando você estava ali diante do gigante, que você falou assim, olha, a batalha é do Senhor. Deus vai mostrar que não é nem com lança, nem com espada que a gente ganha. Deus vai mostrar que há Deus em Israel. Então, quando Davi pega aquela espada, Deus está mostrando para ele, Davi, eu quero te lembrar de onde eu te tirei e de quem eu sou na sua vida. Eu quero te lembrar do teu chamado e eu quero te lembrar da tua identidade. Você é ungido, é o meu ungido. Você é segundo o meu coração. E eu vou te dar vitória de novo sobre esse gigante que é a perseguição de Saul. O Senhor é muito lindo. Às vezes, gente, Ele nos coloca numa gaveta, como a missionária André falou ontem, né? Às vezes Ele nos coloca, gente, escondidos, fugidos. Às vezes a gente está numa situação de tristeza, de perseguição, de dificuldade. E a gente fala, oh Deus, o que aconteceu? O Senhor falou que ia me usar. O Senhor tem promessa para minha vida. O que aconteceu? E Deus está lá, tá aqui, ó. Pega essa espada, Davi. Leva essa espada com você para você lembrar que a batalha é do Senhor, pra você lembrar de onde te tirou, pra você lembrar que Deus é o mesmo, te deu vitória lá atrás, vai te dar vitória de novo, tá aqui a espada de Golias. O Senhor é tão profético, né? Ele se move no profético, é maravilhoso servir esse Deus. Ai, Senhor, como é bom servir a esse Deus. E aí, gente, Davi foge com a espada que ele matou Golias, eu creio que revigorado pelo pão da presença e com a espada da verdade. E aí ele foge para o território filisteu, para Gate. Quando ele chega lá em Gate, se ele tá certo, se ele não tá, não vou entrar, porque a Bíblia não fala isso, né? Ele acabou querendo buscar ali um auxílio em Gate, no território filisteu. Até quando eu assisti Reis, coloca Davi assim, coloca bem negativamente o fato de Davi ter escolhido se abrigar, né, ali no território inimigo. Eu não sei se foi uma má intenção de Davi ou se era Deus, porque depois Davi vai viver um tempo ali na Filístia, né, em Gate também, com o rei Aquis, ou Aquis, como outras traduções a gente vai ver. E aí Deus vai permitir que Davi vá matando os filisteus de dentro do próprio povo mesmo, sem eles mesmos saber. Não sei qual era a intenção de Deus, uma coisa é fato, que eu quero terminar a live falando isso. Davi teve que se passar de doido. Às vezes, gente, a gente tá num lugar de dificuldade, a gente fala, oh Deus, por que você tá permitindo tanta humilhação? Eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. Eu tenho te servido, eu tenho te honrado. Por que o Senhor tem permitido que eu passe por tanta humilhação? E Deus deixou essa história aqui para nos provar que mesmo estando no centro da vontade dele, que mesmo sendo ungido por eles, tendo sido escolhido por eles, nós podemos passar por dificuldades. Nós podemos enfrentar processos que aparentemente são terríveis. Que nós vamos enfrentar dificuldades sim, que não vai ser só honra. Só glória a Deus e aleluia, agora que eu sou de Jesus está tudo certo. É só honra, só glória diante dos homens. Não. Quem anda com Deus vai ter que enfrentar processos. Vai passar por humilhações. Gente, se Deus não poupou seu próprio filho, ele foi humilhado, foi homem de dores. Sofreu, mas depois foi glorificado e recebe um nome que está acima de todo nome. Que dirá nós? Sabe, não vai ser do nosso jeito, mas entenda uma coisa, o jeito de Deus é perfeito. Davi estava sendo treinado enquanto ele fugia, enquanto ele estava ali, ele estava sendo treinado por Deus para ser um bom rei, para ser um rei segundo o seu coração. Amém? É isso que eu queria falar no dia de hoje. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês. Amanhã a gente volta, né? Contei para vocês que amanhã Edmundo, meu pastor, meu marido, meu amado, vai estar aqui comigo compartilhando um pouquinho sobre a caverna de Adulão. Profético, Andréia. Falar um pouquinho sobre a caverna de Adulão, sobre os processos de Deus, sobre Doeg, o enviado do diabo que vai matar os sacerdotes, cumprindo lá atrás, né, a profecia que Deus fez para Eli, que ia matar a família dele, os descendentes dele, e vai ser incrível. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco, então eu aguardo vocês aqui amanhã nesse horário, amém? Se assim
Jesus permitir. Eu agradeço a todos, a todas que ficaram aqui até o final. A Grazi, minha querida, Deus te abençoe, viu? Saudade de você. A Jennifer ficou até o final. A Andréia também, minha amiga, Dona Piedade. Foi um prazer estar com vocês aqui falando dessa palavra que é viva e eficaz. Meu professor também, Andréia. Com muitas expectativas naquilo que Deus vai falar conosco. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês que está vendo aqui online, a todos que vão assistir mais tarde, e até amanhã, se assim Deus permitir. Com Deus.